O que é a apologética e por que todo cristão deve saber defendê-la? Vivemos em uma época de crescente ceticismo religioso, onde as verdades do cristianismo são constantemente questionadas e atacadas. Em meio a este cenário desafiador, surge uma questão fundamental: como os cristãos podem defender racionalmente sua fé? A resposta está na apologética cristã, uma disciplina que combina fé e razão para apresentar evidências sólidas das verdades bíblicas. A apologética não é meramente um exercício intelectual, mas sim um mandamento bíblico que todo cristão deve conhecer e praticar. Como veremos ao longo deste estudo, ela representa uma ferramenta essencial para o fortalecimento da própria fé e para o testemunho eficaz do Evangelho. Definição e origem da apologética. O significado etimológico. A palavra apologética deriva do termo grego apologia, que significa defesa ou justificação. Este termo não tem relação alguma com pedir desculpas, no sentido moderno da palavra, mas sim com a ideia de apresentar uma defesa racional e convincente. Na Grécia Antiga, uma apologia era um discurso de defesa proferido diante de um tribunal, onde o acusado apresentava argumentos para justificar suas ações ou crenças. Definição teológica. William Lane Craig, renomado filósofo cristão e apologeta, define a apologética como aquele ramo da teologia cristã que busca fornecer uma justificação racional para as reivindicações de verdade da fé cristã. Ela é, portanto, a disciplina que se dedica a demonstrar que o cristianismo é verdadeiro, racional e digno de confiança. C.S. Lewis, outro gigante da apologética cristã, descreveu a apologética como a arte de responder às objeções. Ele enfatizava que o apologeta não deve apenas atacar as posições contrárias ao cristianismo, mas também construir um caso positivo para a fé cristã. O fundamento bíblico da apologética. 1 Pedro 3,15, o versículo fundamental. O versículo mais citado quando se fala de apologética cristã é 1 Pedro 3,15, que declara: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Este versículo estabelece 3 princípios fundamentais: santificação interior, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Preparação intelectual, estais sempre preparados para responder. Atitude apropriada, com mansidão e temor. O termo grego para responder aqui é apologia, a mesma palavra da qual deriva a nossa palavra apologética. Pedro está literalmente ordenando que os cristãos pratiquem apologética. Outros textos bíblicos fundamentais. Judas 3 nos exorta: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O verbo batalhar, epiagonizaimo, sugere uma luta intensa e contínua pela preservação da verdade cristã. Filipenses 1,7 mostra Paulo praticando apologética. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Atos 17, 2-3 demonstra a prática apologética de Paulo. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. A importância da apologética na história da Igreja. Os pais apostólicos. Desde os primeiros séculos da era cristã, os líderes da Igreja reconheceram a necessidade de defender a fé contra ataques externos e heresias internas. Justino Mártir, 165 d.C., foi um dos primeiros grandes apologetas, escrevendo suas famosas apologias para defender o cristianismo contra acusações pagãs. Agostinho de Hipona, Agostinho, 354 a 430 d.C., combinou filosofia platônica com teologia cristã.
estabelecendo fundamentos intelectuais duradouros para a fé. Sua obra, A Cidade de Deus, é um marco da apologética cristã, respondendo às acusações de que o cristianismo havia causado a queda do Império Romano. Tomás de Aquino. No século XIII, Tomás de Aquino, 1225 a 1274, desenvolveu as famosas 5 vias para demonstrar a existência de Deus, integrando a filosofia aristotélica com a teologia cristã. Sua obra, Suma Teológica, permanece como uma das maiores realizações da apologética cristã. Apologetas contemporâneos e suas contribuições. C. S. Lewis, 1898 a 1963. Clive Staples Lewis foi professor de literatura em Oxford e Cambridge, mas é mais conhecido por suas obras de apologética cristã. Seu livro Cristianismo Puro e Simples permanece como uma das introduções mais acessíveis à fé cristã. Lewis desenvolveu o famoso trilema de Lewis sobre Jesus Cristo. Ele foi ou um mentiroso, ou um lunático, ou realmente o Senhor. Lewis escreveu: "Acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por ele vejo tudo o mais." William Lane Craig, considerado um dos apologetas mais influentes da atualidade, é conhecido por seus debates públicos com ateus proeminentes e por sua formulação moderna do argumento cosmológico Kalam. Ele enfatiza que a fé cristã não apenas é verdadeira, mas também é racional. Craig afirma: "A pessoa que segue o Espírito Santo à verdade desejará ter as melhores razões possíveis para a sua fé." Josh McDowell, autor de Evidência que Exige um Veredito, McDowell começou como cético que decidiu provar que o cristianismo era falso, mas acabou se convertendo devido às evidências que descobriu. Seu trabalho focou especialmente na confiabilidade histórica dos evangelhos e na ressurreição de Cristo. McDowell declarou: "Após mais de 700 horas de estudo da Bíblia, cheguei à conclusão de que ela é verdadeira ou a maior farsa já perpetrada contra a humanidade." Alvin Plantinga, filósofo cristão e professor emérito da Universidade de Notre Dame, revolucionou a filosofia da religião com sua epistemologia reformada e sua defesa da crença em Deus como adequadamente básica. Sua obra desafiou o evidencialismo clássico e mostrou que a crença cristã pode ser racional mesmo sem evidências. Por que todo cristão deve estudar apologética? Obediência ao mandamento bíblico. Como vimos em 1 Pedro 3,15, a apologética não é opcional para o cristão. Pedro usa o imperativo "estais sempre preparados", indicando que esta é uma responsabilidade contínua de todo crente. John Stott, influente teólogo anglicano, observou: "Não podemos evangelizar sem apologética, nem podemos praticar apologética sem evangelização. As duas andam juntas." Fortalecimento da própria fé. A apologética não beneficia apenas aqueles que ouvem nossa defesa, mas também fortalece nossa própria confiança na verdade do cristianismo. Quando compreendemos as evidências sólidas que sustentam nossa fé, somos menos propensos a duvidar durante tempos difíceis. J.P. Moreland Resk, professor de filosofia no Talbot School of Theology, escreve: "A apologética remove barreiras intelectuais e dá à pessoa a confiança de que é racional acreditar." Capacitação para o evangelismo. Em nossa cultura pós-moderna, muitas pessoas rejeitam o cristianismo por razões intelectuais. A apologética nos equipa com ferramentas para responder a essas objeções e abrir corações para o evangelho. Defesa contra heresias. A apologética não apenas defende a fé contra ataques externos, mas também protege a igreja contra heresias internas. Conhecer as verdades fundamentais do cristianismo nos ajuda a identificar e refutar ensinos falsos. Preparação para um mundo hostil. Vivemos em uma sociedade cada vez mais secular, onde os cristãos enfrentam desafios intelectuais diários. A apologética nos prepara para defender nossa fé em universidades, locais de trabalho e em conversas cotidianas. Os diferentes tipos de apologética. Apologética evidencial. Esta abordagem enfatiza evidências históricas, arqueológicas e científicas para o cristianismo.
Apologetas como Josh McDowell e Gary Habermas são exemplos dessa escola. Apologética pressuposicional. Desenvolvida por Cornelius Van Til, esta abordagem argumenta que os incrédulos devem primeiro aceitar as pressuposições cristãs antes que qualquer evidência possa ser adequadamente avaliada. Apologética clássica. Esta tradição, representada por pensadores como Norman Geisler e R.C. Sproul, primeiro estabelece a existência de Deus através de argumentos racionais e depois apresenta evidências para o cristianismo. Apologética reformada. Baseada no trabalho de Alvin Plantinga, esta abordagem argumenta que a crença cristã pode ser racional sem depender de evidências ou argumentos. Temas centrais da apologética cristã: a existência de Deus. A apologética cristã tradicionalmente começa estabelecendo a existência de Deus através de argumentos como argumento cosmológico, tudo o que existe tem uma causa, argumento teleológico, design inteligente no universo, argumento moral, necessidade de um padrão moral absoluto, argumento ontológico, Deus como ser perfeitamente perfeito. A confiabilidade das Escrituras. Demonstrar que a Bíblia é historicamente confiável é crucial para a apologética cristã. Isso envolve evidências manuscritas, confirmação arqueológica, testemunho de testemunhas oculares e cumprimento de profecias. A historicidade de Jesus. A apologética cristã defende que Jesus foi uma figura histórica real e que os relatos dos evangelhos são confiáveis. Isso envolve evidências de fontes cristãs e não cristãs. A ressurreição de Cristo. A ressurreição é o evento central do cristianismo, e a apologética apresenta evidências para sua realidade histórica, incluindo o túmulo vazio, as aparições pós-ressurreição, a transformação dos discípulos e o nascimento da igreja primitiva. Objeções comuns à apologética. A fé é cega. Alguns cristãos argumentam que a fé não deve depender de evidências. No entanto, a fé bíblica é baseada em evidências. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A razão é limitada. Embora reconheçamos as limitações da razão humana, isso não significa que devemos abandoná-la. A razão, quando submissa à revelação divina, é uma atura valiosa para compreender e defender a fé. A apologética é muito intelectual. A apologética não precisa ser excessivamente acadêmica. Pode ser apresentada de forma simples e acessível, adaptada ao público específico. Como praticar apologética eficazmente? Conhecer as Escrituras. A base de toda apologética cristã deve ser um conhecimento sólido da palavra de Deus. Como Jesus respondeu às tentações com "está escrito", Mateus 4:4, 7 e 10, devemos estar fundamentados nas Escrituras. Estudar as evidências. Dedique tempo para estudar as evidências históricas, arqueológicas e científicas que sustentam a fé cristã. Livros como Evidência que exige um veredito, de Josh McDowell, são recursos excelentes. Praticar a humildade. Lembre-se de 1 Pedro 3,15. Devemos responder com mansidão e temor. A apologética não é sobre vencer debates, mas sobre amar as pessoas e guiá-las à verdade. Orar pelo Espírito Santo. A apologética sem a obra do Espírito Santo é meramente debate intelectual. Devemos orar para que Deus abra corações e mentes para a verdade. Conhecer seu público. Adapte sua abordagem ao seu público. O que funciona em um ambiente universitário pode não funcionar em uma conversa casual. Recursos recomendados para estudo. Livros fundamentais. Cristianismo puro e simples, C.S. Lewis. Evidência que exige um veredito, Josh McDowell. Apologética cristã, Norman Geisler. Em guarda, William Lane Craig. Organizações apologéticas. Reasonable Faith, William Lane Craig. Ravi Zacharias International Ministries. Cross-Examined, Frank Turek. Institute for Creation Research. Conclusão. A apologética cristã não é uma novidade moderna, mas uma disciplina milenar que tem suas raízes na própria Escritura. Todo cristão é chamado a estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em uma era de crescente ceticismo e relativismo, a apologética torna-se ainda mais crucial.
Ela nos equipa para defender nossa fé de forma inteligente e amorosa, fortalece nossa própria confiança na verdade do cristianismo e capacita-nos para um evangelismo mais eficaz. Como Francis Schaeffer observou, o cristianismo não apenas é verdadeiro, é a verdade. É a verdade sobre a realidade total. A apologética nos chama a ser estudiosos diligentes, pensadores críticos e comunicadores eficazes, tudo enquanto mantemos o coração de servo e a humildade de Cristo. Que possamos responder ao chamado de Pedro e estar sempre preparados para defender a esperança que há em nós, fazendo isso com amor, sabedoria e convicção. Que o Senhor nos use como instrumentos em suas mãos para defender sua verdade e alcançar corações e mentes para o seu reino.